Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que coisa, hein? O Corinthians, com um time completamente descaracterizado, foi atropelado pelo Fluminense no Rio de Janeiro, não viu a cor da bola. E a pergunta que fica é: o que fica desse jogo para terça contra o Boca? Quais os problemas, as preocupações? E claro, falar também da emoção do Fred. Que coisa linda que a gente viu na reta final do jogo ali no Maracanã. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você tá ligado que o OneFootball é a maior plataforma de mídia do mundo, né? É o meu aplicativo, é onde eu me informo sobre tudo que tá rolando no mundo da bola, notícias, estatísticas, resultados, janela de transferências, então, tudo tá no OneFootball. E agora, assim que terminam os jogos do teu time do coração, você confere lá os melhores momentos em altíssima definição. Nem adianta sair procurando por aí. Não perde teu tempo, o link tá aqui na descrição, baixe agora o OneFootball e aí é só se divertir. Bom, vamos lá. A gente tem duas formas de olhar essa partida. Corinthians foi massacrado, goleado, atropelado pelo Fluminense, num time em que o técnico preservou jogadores, ou até mesmo alguns por opção, outros por problemas mesmo, para poder escalar. E a outra é de que pouca coisa o Vitor Pereira poderia fazer de diferente, na medida em que ele tem realmente muitos problemas e tem que pensar no jogo decisivo da próxima terça-feira contra o Boca Juniors. Honestamente, eu não vou aqui me colocar no lugar do torcedor. Eu sei que o torcedor deve estar machucado e deve estar tentando encontrar respostas. Deve estar tentando entender o que aconteceu, se o Corinthians poderia ter tido uma postura melhor, aí eu concordo. Se daqui a pouco o Vitor Pereira poderia ter escalado uma equipe diferente, se tinha necessidade de colocar os titulares, porque aí, na verdade, o carimbo acaba sendo um pouco maior, né? Porque o Fred fez o seu gol ali, fechando a goleada, no Cássio. O Fluminense faz a goleada no Corinthians, independentemente de quem tá em campo. O que fica pra história é a camisa do Corinthians ali. Então eu entendo que o torcedor muitas vezes tem a dificuldade de diferenciar ou de simplesmente entender que na terça-feira tem um jogo em que o Vitor Pereira precisava ou precisa ainda, né, ter os melhores em campo. E a gente nem sabe quais serão esses melhores. Não sabemos quais jogadores. Então ele tinha um dilema pela frente. Coloca um pouco mais de força aqui, deixa no banco, reforça um pouquinho ali. E na verdade o que ele tentou fazer no segundo tempo foi tentar diminuir a humilhação. E não conseguiu. Porque ele viu que o Fluminense dominava o jogo, viu que alguns garotos não estavam conseguindo dar conta do recado, inclusive até fisicamente. Tem uma cena simbólica do Vitor Pereira ajudando o Guilherme Biro com cãibras, porque o jogador, depois de 60 minutos, 70 minutos, com 17 anos no Maracanã, ficou correndo atrás da bola que nem um louco, não conseguiu jogar, não conseguiu desenvolver o seu futebol e estava fazendo parte ali de uma supremacia completa do adversário. Isso pesa o emocional, pesa a perna, não tem jeito. A turma é outra, o nível é outro. Ele estreou entre os profissionais num jogo completamente atípico, num jogo muito difícil. Então, claro que tudo pesa, a cabeça pesa, a perna pesa, e aí o Vitor teve que alçar a mão do seu banco de reservas para tentar equilibrar um pouco as coisas no finalzinho do jogo, e não conseguiu. Vem o golpe fatal com o Fred se despedindo, né, no seu penúltimo jogo, diante da torcida, chorando, um dos maiores artilheiros que o futebol brasileiro já viu, né, embora muitas vezes descreditado pelo momento na seleção, ele estava na Copa de 14, no 7-1, aquela coisa toda, mas é um cara que com a camisa do Fluminense, de tantos clubes que ele já passou, ele honrou demais. E o Fluminense, a história de amor que ele tem com esse clube, de ter tirado o time do rebaixamento, depois ter sido campeão brasileiro, depois fez quase 200 gols, né, 199, voltou, continuou ídolo, mesmo veterano, entrou e ainda fez o gol que decretou a goleada. Impressionante a história do Fred com o futebol brasileiro e com o Fluminense. Mas enfim, o que o Vitor Pereira estava tentando fazer era exatamente diminuir esse vexame. Não deu, não conseguiu. Vamos lá, gente, olha só. A lista de jogadores de desfalques, quando a assessoria de imprensa divulgou a escalação, ela é um absurdo, ela é extensa. E aí eu acho que a gente precisa, obviamente, de respostas que o Corinthians não está dando nesse momento, a não ser o resultado final, porque a gente fica ao longo de toda a semana tentando descobrir se os jogadores estão se recuperando, se tem alguma previsão de volta, e o Corinthians está um clube mais fechado, por orientação do Vitor Pereira, da assessoria de comunicação,
digamos, um combinado ali de que os relacionados não serão divulgados, os trabalhos do dia a dia em que a imprensa não tem acesso, muitas vezes vem lá uma informação apenas do treinamento que foi realizado, não quais jogadores estão em campo, não quais jogadores estão realizando o tratamento, então a gente fica tentando nos bastidores descobrir alguma coisa, e aí quando vem a hora do jogo, vem essa lista aqui. Maicon, lesão no adutor da coxa direita. Gil, lesão no músculo posterior da coxa direita. Mosquito, tendinite. Eu não sou médico, então acho que se tem uma possibilidade até aqui de um voltar, seria o Mosquito, tá? Rafael Ramos, desconforto na coxa esquerda. Aí não é lesão, é um desconforto. Então eu coloco o Rafael Ramos como uma possibilidade de jogar terça-feira. Possibilidade. Fagner, lesão na coxa direita no músculo posterior. Bom, aí é lesão, né? Acho muito difícil. Então o Fagner eu já corto. Duqueiroz, contratura no músculo posterior da coxa esquerda. Fora. Renato Augusto, desconforto muscular. Opa, é mais um que não configura lesão. Então a gente pode colocar como uma possibilidade. Talvez nem começando o jogo, mas de repente para ser relacionado. William, lesão no ombro. E o João Vitor em recuperação. Isso foi o que a assessoria nos passou. Bom, então aqui a gente tem de lesionados Maicon, Gil, Fagner, Duqueiroz e William. Com possibilidade de retorno, João Vitor, que está em recuperação, Rafael Ramos, desconforto, Renato Augusto, desconforto, e o Mosquito, que tem uma tendinite. Eu não sei realmente o tempo de recuperação de uma tendinite. Então, são possibilidades, dúvidas e algumas confirmações, né, de jogadores que vão estar fora, não tem jeito. Com isso, eu estou tentando montar um time aqui para terça-feira, vejam se vocês concordam comigo. Cássio no gol, Rafael Ramos ou Bruno Mendes, como jogou hoje, né, na lateral direita improvisado. O Fagner eu já corto, mas vamos contar que o Rafael Ramos possa. Cássio, Rafael Ramos, dupla de zaga. Se o João Vitor voltar, João Vitor e Raul Gustavo. Ufa, é uma dupla de zaga teoricamente titular. Mas se o João Vitor não puder, aí vai o Robert Renan ou o próprio Bruno Mendes, se o Rafael Ramos jogar, tá? Na esquerda, eu colocaria o Fábio Santos nesse jogo lá na Bombonera, mas sei que o Lucas Piton também é uma possibilidade. Meio de campo, Cantillo, que não jogou o jogo de ida contra o Boca porque estava suspenso, jogou alguns minutos, né, nessa partida diante do Fluminense, e Rony, que cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense, mas foi titular contra o Boca e deve ser titular na volta também, e Giuliano, esse é o meio de campo. Na frente o Adson, o Mantuan e o Roger Guedes. Para mim esse seria um time até interessante, o problema é se ele precisar mexer. O problema é o segundo tempo, quando ele vai olhar para o banco de reservas e aí é só garotada ou jogadores insuficientes que até agora se provaram. Olha o time que ele escalou hoje. Cássio, Bruno Mendes na lateral direita, Robert Renan, Robson Bambu e o Bruno Melo na esquerda. Essa linha de defesa foi um desastre no Maracanã. Um desastre. Todos foram mal. A bola aérea foi um passeio. Os jogadores passavam pelos dois lados. O Bruno Melo não é jogador para o Corinthians, eu falei isso na sua contratação. O Bruno Mendes estava perdido, porque chegou ontem também. Então é óbvio que você peca no entrosamento. O Robson Bambu também não é jogador para o Corinthians. Enfim, e o Robert Renan cometendo algumas falhas que obviamente são da idade, são de um jogador que ainda não está pronto, mas que pela necessidade precisa entrar. É um bom valor, tem um bom potencial, é um menino que tem que ser preservado. A gente lembra do Raul Gustavo, que também oscilou várias vezes e que hoje está mais afirmado, mas também até ontem estava cometendo erros, né, como aquele pênalti contra o Atlético Paranaense, é natural. Então o Robert Renan tem que ser cuidado. Entre todos esses é o que eu teria mais cuidado. O Bruno Mendes tem um interesse, vocês sabem, do Cruz Azul do México, time do Diego Aguirre, compatriota de Bruno Mendes, também uruguaio, que pediu a sua contratação e o negócio está em curso. Meio de campo, ele escalou o Cantillo, porque não pôde jogar na Bombonera e arriscou, porque se ele machuca, ele não tem de novo um jogador para jogar no meio de campo na terça-feira, mas o Cantillo jogou alguns minutos, o Giuliano entrou no segundo tempo aos 11 no lugar do Cantillo, né, para descansar ele também já para terça. Xavier, que realmente tem uma dificuldade, o Rony, eu acho que está voltando entre esses dois, né, que sempre foram questionados, eu acho que o Rony está voltando a se afirmar no time, mas o Xavier não consegue, é impressionante. E o Guilherme Biro, que deu dó. Um menino muito talentoso, que se fala maravilhas e a gente acompanha o Corinthians na base com ele. Ele já tem uma subida precoce, né? Porque ele já subiu de categoria
ele já estava no sub-20 mesmo com 17 anos, tem muita qualidade, mas visivelmente nervoso. Ele jogou mais aberto pelo lado direito, né? Então o Corinthians ficou sem circulação de jogo, até porque o Fluminense praticamente dominou as ações. Mas a 3 minutos o Júnior Moraes perde um gol numa jogada em que o Biro deixa a bola escapar, enfim, disputa ali com a defesa. E o Biro, em vários momentos, quando que ele faz na base, né? Ele parte para cima, ele é um jogador do passe a média distância, até mesmo do chute, ele é a referência técnica do time, ele pegava a bola e tocava pro lado, ele estava muito inseguro no jogo, natural, extremamente natural. Eu duvidei que o Vitor fosse colocá-lo desde o início, e sim no segundo tempo, mas ele optou pela estreia entre os titulares e realmente ele sofreu muito no jogo. Saiu aos 30 minutos, morrendo de cãibra, no lugar do Adson. No ataque, o Giovani e o Júnior Moraes. Ainda tem o Lucas Piton pelo lado esquerdo, né? O Bruno Melo fazendo a lateral, mas ele não sobe tanto, e o Lucas fazendo um jogador mais aberto ali pelo lado esquerdo, mas o Giovani à sua frente e o Júnior Moraes fazendo a referência, o Júnior completamente perdido no jogo. Eu tô tendo uma certa uma certa cautela para analisar o Júnior Moraes, porque ele realmente não tem dado certo ainda no Corinthians. Mas também é fato de que ele não teve uma sequência, ele pegou uns jogos assim que, enfim, mas tecnicamente ele ainda não conseguiu resolver. Isso é fato. Não à toa, o Corinthians foi ao mercado e contratou o Yuri Alberto, né, que vai ser esse cara ali para esses momentos. Era um time muito inferior, descaracterizado, desentrosado, que obviamente sofreria. E talvez até a derrota fosse previsível. Agora, o que aconteceu ficou um pouco, né, acima da média. Porque o Fluminense, de Fernando Diniz, trocou passes, fez infiltrações, conseguiu cruzamentos e bater assim, de uma forma muito fácil a defesa corintiana. Fez um gol na lei do ex com o zagueiro Manuel a 14 minutos. Depois o Cano, aos 41 do primeiro tempo, vai para o intervalo com 2-0 para o Fluminense, que ainda teve um gol anulado. E no segundo tempo o Cano faz mais um. Aliás, 25 gols desse rapaz na temporada. Que impressionante esse Herman Cano, o que ele faz de gol. Quase 70 gols nessas 2 temporadas de futebol brasileiro. 25 com a camisa do Fluminense. Mas para muitos era veterano, né? Mais de 30 anos, aquela coisa toda. E impressionante. E aí, aos 45, o Fred, que entra no lugar, acho que do Cano, inclusive, acaba fazendo o gol que decreta a goleada. E a defesa do Corinthians, assim, facilmente batida em vários momentos. Gente, é impressionante. Impressionante o que aconteceu nesse jogo. Eu acho que atenua o fato do Boca também ter colocado reserva contra o Banfield na sexta-feira e ter tomado 3 em casa, em La Bombonera. E lá a torcida ficou el martes cueste lo que cueste. Na terça-feira, custe o que custar, a gente precisa da vitória. Ou seja, vai ser uma guerra. Naturalmente já seria contra o Boca em La Bombonera, depois do empate em 0-0. O Corinthians já acumula aí o 3º jogo sem vitória, né? Porque ele goleia o Santos pela Copa do Brasil 4-0, joga de novo contra o Santos 0-0 na Neoquímica Arena. Joga contra o Boca 0-0 na Neoquímica Arena. Joga contra o Fluminense e toma uma goleada. 3 jogos sem vitória, com vários problemas de lesão, e o Vitor Pereira tendo que se virar para colocar um time em campo. Ele poderia ter reforçado um pouco mais hoje, eu acho que seria um grande risco. É muito difícil a gente olhar para o Campeonato Brasileiro e perceber que não dá. O Corinthians, nesse momento, não consegue brigar. O Atlético Mineiro já passou pelo Corinthians. O Palmeiras, não sei quando você está vendo esse vídeo, pode já ter disparado ou não, mas enfim, tá na frente e tem condições de fazer isso, porque já resolveu o confronto praticamente na Libertadores, então pode preservar até na semana que vem, pode botar força máxima contra o Atlético Paranaense. É nisso que o Corinthians está sofrendo. Já tem uma dificuldade de elenco e ainda perde jogadores extremamente fundamentais, titulares, para os principais jogos. E aí você tem que preservar nos principais jogos, e nos jogos adjacentes, nos jogos alternativos, você tem que botar o reserva do reserva. O moleque do moleque, o miúdo do miúdo. E aí, obviamente, você perde força. Você perde força. Então, eu tenho uma dificuldade para criticar o Vitor Pereira depois desse jogo. Foi uma pancada, foi. Os jogadores poderiam ter jogado mais? Poderiam, mas esse time dificilmente dava para montar um time diferente desse. E aí no segundo tempo você faz o quê? Você tenta reforçar, você tenta diminuir o vexame, você tenta dar uma equilibrada, e aí o adversário já tá jogando em casa, já é muito superior e, enfim, não tem muito o que fazer. Agora eu queria ouvir vocês. Vocês colocam na conta de quem? Dos jogadores, do calendário, das lesões, do treinador?
E na terça? Na terça é guerra, hein? Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai voltar aqui, obviamente, para falar mais disso. Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!